aprendeu semana passada pelo batismo, Jesus ele começa e inicia o seu ministério. E ele começa a trazer ensinamentos de Deus. Jesus ele dizia: olha, eu trago tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai, eu trago. E quando a gente vai, por exemplo, para Mateus, a partir do capítulo 5, Jesus ali no Sermão da Montanha, ele começa a trazer muitos ensinamentos. Se a gente pegar do 5 ao 8, aquilo é maravilhoso, irmãos. É de uma grandeza de conhecimento, de doutrina, no sentido de tudo aquilo deseja de nós. Então você vê Jesus, por exemplo, ele trazendo ali ensinamentos sobre como nós devemos orar, como nós devemos se portar ao orar. A gente vê ali Jesus trazendo ensinamentos sobre como até nós devemos ser caridosos, né? Ele fala: olha, quando você for dar uma ajuda a alguém, o que a mão direita dá, que a esquerda não saiba, no sentido de você não precisa fazer isso para ser visto, faça, que o Deus que está em secreto ele vê. Jesus ali ele traz ensinamentos sobre o reino de Deus, de como lidar com os pecadores. E os pecadores ali, irmãos, não são pecadores de uma forma geral. Ali eram homens naquele tempo de má fama, mulheres de má fama, prostitutas, que eram totalmente repudiadas naquele tempo, ninguém nem ousava falar com elas. Eram os publicanos, né? Aqueles que eram considerados impuros. E Cristo inicia o seu ministério trazendo ensinamentos, chama os 12 discípulos para andar com ele, porque ele não ia ficar aqui para sempre, né, nessa terra. E Jesus começa a ensinar os discípulos sobre a sã doutrina, sobre o reino de Deus, sobre o Evangelho. E aqueles homens andam com Cristo e veem em Cristo o exemplo, porque Jesus, naquele tempo, por exemplo, Jesus, quando ele ensinava, a Bíblia diz nos Evangelhos que as pessoas viam e ficavam maravilhados da doutrina de Jesus, porque ele não era como os fariseus, porque Jesus, ele era a palavra encarnada, então ele falava conforme ele agia. E uma das coisas que Jesus mais combatia naquele tempo, é o que eu vejo mais ele falar nos Evangelhos, é sobre a hipocrisia. É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É eu falar e agir ao contrário. E Jesus traz esses ensinamentos para os 12 discípulos. Né? Se a gente for ver nos Evangelhos, ele tinha até mais. Tem uma comissão que ele manda 72 discípulos. Porque começaram a crescer, pessoas começaram a crer, e a fé foi se expandindo. E Jesus transmite esses ensinamentos, essa doutrina do reino dos céus, do Evangelho, aos discípulos. Até que chega um momento que Jesus ele morre, crucificado. Depois de 3 dias ele ressuscita, fica um tempo com os discípulos e é levado aos céus. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? E ele tinha feito uma promessa, irmãos. Ele falou: olha, quando eu for para o Pai, vocês não ficarão órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo. O Pai enviará o Espírito Santo. E uma coisa muito importante que Jesus diz: o Espírito Santo é aquele que derrama os dons sobre a igreja, é aquele que gera em nós o caráter de Cristo e nos ajuda a frutificar no reino de Deus. Mas Jesus disse, uma das coisas que eu acho mais importante da manifestação do Espírito Santo na vida de nós que cremos, Jesus disse o seguinte: ele vos confirmará e vos trará à memória tudo o que eu tenho ensinado. E Jesus ele é levado aos céus. Ele fala para os discípulos: olha, vocês ficam em Jerusalém, né? E a gente vê em Pentecostes, em Atos capítulo 2, que eles recebem o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre eles. E a gente vê uma mudança muito grande na vida de quem tem o Espírito Santo, quando a gente olha para Pedro. Pedro, até o Pentecostes, ele era um. Depois de Pentecostes, ele foi outro totalmente diferente. Ele não era perfeito, mas ele era cheio de autoridade de Deus. Não era um mérito de Pedro, porque é graça. Mas ele era um homem que tinha o Espírito Santo. E a gente vê ali na pregação, na primeira pregação, 3 homens se convertem a Jesus. Depois, na segunda pregação, 5 homens se convertem a Jesus.
E você vê a mudança na vida de uma pessoa. E a igreja, irmãos, começa a crescer, né? E a Bíblia fala assim que as pessoas, elas, agora me fugiu a palavra na cabeça, mas elas permaneciam, vamos dizer assim, na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas a doutrina dos apóstolos não eram ensinamentos que eles traziam, mas era a própria palavra que eles tinham ouvido da boca de Cristo. Entendeu? Não era uma nova regra que os apóstolos colocaram: olha, a partir de agora vai ser assim, você tem que se vestir assim, você tem que andar assim, você tem que falar assim. Não. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos traziam para aquelas pessoas aquilo que eles tinham ouvido da boca do próprio Cristo. Amém? Até porque, irmãos, naquele tempo não tinha a Bíblia impressa como a gente tem hoje. A gente lê os evangelhos e a gente conhece, mas naquele tempo eles sabiam de Jesus pelos que eles começaram a ouvir dos apóstolos. E a igreja começou a crescer. E Jesus falou que eles ficariam em Jerusalém, e pessoas ali, os judeus, começaram a se converter, e o evangelho começa a se expandir, né? E há uma grande perseguição em Jerusalém aos cristãos, pelo próprio apóstolo Paulo, como o pastor trouxe aqui. E o evangelho começa a se expandir para outras nações, que eles chamavam de gentios, que eram todos aqueles que não eram judeus. E os gentios começam a se converter ao evangelho. Amém, meus irmãos? E eram pessoas, se você pegar os judeus, eles tinham um ensinamento, né? Eu acredito que, não sei, naquele tempo se era mais difícil pregar para os judeus ou que não eram judeus. Mas, por exemplo, em Romanos, Paulo fala assim, que os israelitas, eles procuravam a justiça, mas de uma maneira errada, porque eles procuravam a justiça pelas suas próprias obras. E depois Paulo fala que aqueles que não procuravam a justiça, a encontraram em Cristo Jesus, porque Ele era a justiça de Deus. E o Evangelho chegou até os gentios, irmãos. E o Evangelho começa a crescer. E aí que eu queria discorrer sobre essa doutrina, sobre o Evangelho de Jesus, sobre o quanto é importante nós conhecermos a doutrina. E a igreja começa a crescer, começam a surgir no meio da igreja falsos pastores, né, como Paulo fala, falsos profetas, que começam a trazer-nos um monte de doutrina contrária ao Evangelho. E a gente vê Pedro combater falsas doutrinas, a gente vê João combater falsas doutrinas. Por exemplo, o Evangelho de João, ele começa trazendo Jesus como sendo Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Naquele tempo tinha uma doutrina, um certo grupo que trazia uma doutrina e estava pervertendo a fé das pessoas, porque eles diziam que Jesus não era Deus, ele era só um homem que tinha um superpoder, um super-homem, mas ele não era Deus. Então a gente vai ver, irmãos, nas cartas, o tempo todo, eles restaurando essa doutrina. E foi isso que a gente leu aqui hoje, né? Paulo, o Evangelho, a igreja começa a crescer, e Paulo e os apóstolos não davam conta de ficar em todo lugar, ensinar e repreender pela palavra. E ele chama ali dois homens, Timóteo e Tito, e fala: olha, a gente leu aqui em Timóteo que ele fala que chegaria um tempo, irmãos, e eu creio que é esse tempo, que se levantariam falsos profetas, porque as pessoas não suportariam a sã doutrina. Porque a sã doutrina, irmãos, não tem nada a ver com o que o homem pensa, ou com o que o homem quer, mas sim da realidade do Evangelho de Jesus, de como nós devemos andar diante de Deus e diante da sociedade. E muitas vezes aquilo fere, né, a semente de pecado que tem dentro do nosso coração. E
essa doutrina causaria comichão nos ouvidos, ou seja, as pessoas não suportariam ouvir, porque essa doutrina fala de humildade, essa doutrina fala de eu ter que servir para ser servido, essa doutrina fala de amor, essa doutrina fala que muitas vezes eu tenho que dar mais honra aos outros do que a si mesmo, e muitos não querem ouvir isso. E a Bíblia fala aqui, que a gente leu em Timóteo, que as pessoas levantariam mestres de si mesmos, ou seja, as pessoas, irmãos, hoje, muitas, não querem saber dessa doutrina, do que realmente é o Evangelho, porque o Evangelho ele combate muitas vezes a maldade que está em nós, do velho homem, e fala aqui que eles levantariam mestres de si mesmos. É por isso que hoje, irmãos, às vezes eu fico estressado quando eu vejo TV, e eu vejo as pessoas, parece que elas gostam de ser enganadas. Tem gente ali, muita gente que é equivocada, que ainda não conhece, mas tem gente que parece que gosta, sabe? Está sendo enganado e gosta, está enriquecendo o falso profeta, sabe? É igual aquelas propagandas de superfaturamento, né? Você entrega 1.000 e daqui um mês você vai ganhar 1 milhão. E tem um monte de gente que vai atrás. Não é por causa do que está sendo ensinado, é porque é por causa da ganância. E a Bíblia também diz que a gente tem que conhecer essa doutrina para a gente não ser levado para lá e para cá por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensinamento de homem. E Paulo fala a Timóteo: olha, eles não suportarão essa doutrina, e eles levantarão mestres de si mesmos, eles querem ouvir o que eles querem ouvir. E naquele tempo eles se levantavam homens assim. E Paulo fala para Timóteo: eles, por ganância, perverterão a doutrina, virão com palavras bajuladoras, só para ganhar o público, mas por interesse deles mesmos. E muitos irmãos são enganados, porque eles querem, muitas vezes, não o que o Evangelho nos proporciona, que não são nada de coisas exteriores. Hoje, por exemplo, se você vê uma mensagem de alguém: olha, vem aqui porque você vai ficar rico, a igreja enche. Olha, vem aqui porque todos os seus... Deus me revelou e eu tenho uma fórmula que todos os seus problemas serão resolvidos. Vai encher com certeza. Só que isso não permanece, porque vem um, aí o povo vê que não é aquilo, aí vem outro. Esses dias eu escutei um absurdo, irmão. Uma pessoa cristã me chegou e falou assim: eu ouvi uma pessoa trazer uma palavra que aquilo mudou a minha concepção do Evangelho. E eu falei: o quê? Ele falou assim que nós temos que pedir perdão e se arrepender de ser pobre. Eu falei: mas como assim? Eu fiquei chocado, eu fiz a mesma cara que muitos fizeram aí agora. Sabe, irmãos, como se ser pobre fosse algo contra o reino dos céus. Não, porque a gente tem que pedir perdão para Deus porque a gente é pobre. E eu fiquei sem entender aquilo, e até agora não estou entendendo, porque eu falei: mas como assim? Que doideira é essa? E ele falou: não, porque ele falou assim que ele era pobre. E ele começou todo dia a pedir perdão para Deus porque ele era pobre. O Senhor me perdoa porque eu sou pobre. E ele falou, aí o pregador falou que as coisas começaram a dar certo. E eu também, aí eu falei: agora eu estou pedindo perdão. Deu vontade de falar: não vai levantar cedo para trabalhar, não, você vê. Fica pedindo perdão para ser pobre, você vê se vai mudar alguma coisa. Você vê como as pessoas, irmãos, se deixam levar por qualquer coisa que aparece. Não é por causa que ela... é porque ela quer a riqueza, porque ela acha ruim ser pobre. Entendeu, irmãos? Não estou falando que é bom ser pobre, que a gente deve ser pobre, não é isso. Mas, sabe, vai totalmente contra os princípios do Evangelho. E muitas pessoas começaram a se converter. E eles traziam preceitos de outras religiões pagãs. E muita coisa começou a acontecer, irmãos. E Paulo ele estabelece aqui Timóteo e Tito para
estabelecer algumas coisas sobre a sã doutrina, para que o povo não ficasse perdido, para que o povo não fosse levado por qualquer doutrina que aparecesse. E muitas questões que Cristo às vezes não falou, mas dentro dos preceitos que Jesus trouxe, os apóstolos trataram. Por exemplo, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma cidade portuária, e eu já vi estudos que lá haviam 9 templos de várias religiões diferentes. E a maioria dessas outras religiões pagãs, eles sacrificavam animais, né, aos deuses, aos ídolos, e as partes que eles não queimavam ou comiam no templo, eles vendiam no mercado, na frente do próprio templo. E a igreja de Corinto, uma parte da igreja, se reunia ali perto daqueles templos. E o que acontecia, irmãos? Quando eles saíam da reunião ali da igreja, muitos irmãos que já tinham um entendimento sobre a doutrina, eles iam lá e compravam aquelas carnes e levavam para casa para comer. E não perguntavam se era sacrificado a ídolos ou não. E se levantou uma questão, porque um grupo achava que era pecado comer aquela carne que era sacrificada aos ídolos, e o outro grupo entendia que tudo era de Deus. Ele levava para casa: Senhor, graças te dou por esse alimento, e mandava, e comia, mandava para dentro, fazer um churrasquinho. E se houve uma divisão, e você vê Paulo tratar disso em Coríntios. Aí Paulo ele fala assim: olha, você vai no mercado, você vai lá na venda e compra tudo que vende lá, e não pergunta se é sacrificado, se não é, né? E começou a ter briga também, porque os que não comiam falavam que os que comiam estavam em pecado, e os que não comiam julgavam os que comiam, julgavam os que não comiam de ser, vamos dizer assim, uma impaciência com o novo na fé. E Paulo trata disso. A gente tem que entender o contexto para a gente ver o que ele está querendo dizer. Aí Paulo fala: você vai no mercado e come tudo que tiver lá, compra e come. Aí depois ele fala assim também: olha, o que não come, não julgue o que come, porque o que não come, ele se priva para Deus, né? E o que come, não julgue o que não come, porque o que não come também ele faz para Deus. O que come, ele dá graças a Deus, e para ele não importa. Paulo também fala assim: olha, você vai na casa da pessoa, se ela não é cristã, se ela não tem os mesmos princípios que você do Evangelho, você vai e come tudo que tiver lá. Mas se ela te avisar que aquilo lá é sacrificado ao ídolo, você não come por causa da consciência, não por causa da sua, porque você tem consciência que se você comer ou não comer, não vai não dar nada na sua vida, porque o ídolo nada é, a não ser para aquele que o considera, mas por causa da consciência da outra pessoa. Paulo também fala: olha, por causa do pequenininho na fé, se eu comer carne, vai ofender porque ele achar que eu vou comer. Então, para que ele não faça ele tropeçar na fé, então você não come, para que ele não tropece na fé. E muitas outras coisas, irmãos. A igreja de Corinto, por exemplo, Paulo pedia em alguns casos ali para a igreja, para as mulheres usarem véu. Hoje tem lugares que é obrigado a mulher usar véu, mas o contexto era outro. Se não usar véu você está em pecado. Lá tinha muita prostituição, e as prostitutas elas andavam de cabeça raspada, para você poder diferir na rua, que era prostituta e que não era. Uma cidade portuária, navios, marinheiros, muitos homens. E lá também, irmãos, havia um templo à deusa Diana, o Afrodite, e o culto era uma verdadeira orgia. E as prostitutas também raspavam a cabeça. Por que Paulo pede para usar o véu? É uma das vertentes que é verdade. Quando a mulher se convertesse, até que os cabelos dela crescessem, ela usasse o véu, para que na rua as pessoas pudessem discernir que ela não era uma prostituta mais, que ela era uma mulher convertida ao Senhor, e para que as pessoas a respeitassem na rua. Vocês estão entendendo? É por isso, irmãos, que é importante a gente conhecer a doutrina. E
como eu disse, a doutrina não é mais uma cartilha que a gente põe na porta. Para você entrar aqui, você tem que entrar com certo tipo de roupa, você tem que ter uma certa postura para sentar. Não, a doutrina são preceitos de Deus e do Evangelho que o próprio Espírito Santo, ele crava nos nossos corações, dentro dos preceitos que Jesus ensinou. Amém? Eu lembro que uma vez, irmãos, eu participava de uma igreja. Como é importante a gente conhecer, porque a gente conhecendo o Evangelho de Jesus, a sã doutrina, tira peso das nossas costas, tira encargos que homens colocam nas nossas costas. E lá tinha uma festa que os judeus comemoram, a festa das cabanas, é uma festa de 8 dias. E lá dizia que se você não fosse, se quebrasse um dia, você podia ter problema com Deus. E eu lembro que um dia eu não fui, não foi por um motivo fútil, mas eu não fui. E no outro dia eu cheguei, irmãos, eu levei uma chamada, que eu fiquei muito triste. A pessoa, você não veio, você quebrou o ciclo, você tem que pedir perdão para Deus, você está em pecado diante de Deus, porque você não veio. Outros lugares não comemoram, mas aqui é um preceito, e se você não estiver debaixo dessa visão, você está em pecado. Irmãos, eu fico com uma culpa tão grande, e realmente eu fiquei, lá na minha consciência, acho que o Espírito Santo falava assim, não é assim, mas, sabe, na minha alma eu fiquei com medo, falei, nossa. E um dia eu estava lendo Gálatas, e a carta aos Gálatas, Paulo fala muito sobre doutrinas em questão aos rudimentos judaicos, né? Porque também existiam aqueles que traziam a doutrina do judaísmo, que não era só a fé em Jesus, não era suficiente. Você tinha que guardar o sábado, você não podia comer algum certo tipo de alimento, você tinha que participar de todas as festas. E lá em Gálatas eu li que estava escrito assim, olha, Paulo falava primeiro do dia do sábado. Uns ainda guardam o sábado porque para eles é um dia sagrado para o Senhor. Eles ainda não tinham esse entendimento. E Paulo fala assim, e outros guardam todos os dias, não que não trabalhavam, mas porque eles consideravam que todos os dias eram para Deus. E depois ele termina explicando, porque o nosso descanso sabático não é um dia em que eu não trabalho, igual o pastor falou aqui hoje, que eu não faço bem, que eu não faço nada. O nosso descanso sabático hoje dos cristãos está em Cristo Jesus. É quando nós descansamos a nossa alma, a provisão da nossa vida em Jesus. Não é mais um dia que eu não trabalho, que eu não oro por quem não está doente. E isso eu vejo muita gente hoje, né? Guardando o sábado e às vezes fico fatigado. E depois ele fala, olha, que ninguém vos julgue por causa das festas de lua nova, se você participa ou não participa. Depois ele fala também da circuncisão. E aqui, irmãos, me trouxe um alívio tão grande, porque eu vi que Deus não ia me amaldiçoar porque eu não deixei de ir um dia na festa. E me trouxe um alívio tão grande, irmãos, sabe, de você saber, sabe, parece que tirou um fardo de toneladas Por isso que é importante nós conhecermos essa doutrina. E repito de novo, não como leis exteriores, mas como preceitos que o Espírito escreve no nosso coração. Mas como que nós vamos conhecer se a gente não buscar, se a gente não se aprofundar, né? E naquele tempo as pessoas da igreja primitiva não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Hoje a gente tem o privilégio de ter uma Bíblia impressa e poder, nos evangelhos, ouvir sobre os preceitos de Jesus. Mas naquele tempo eles não tinham, por isso que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, irmãos, é incumbido a nós como igreja viver essa doutrina. E Paulo aqui, ele fala para Tito também, que tinha se levantado lá em Creta. A Bíblia, eu estava lendo um pouquinho da história. Paulo, antes de ir para Roma, onde ele foi decapitado, ele ficou um tempo em Creta. E ele começou a estabelecer e a voltar com essa doutrina, porque muitos falsos mestres tinham se levantado naquele lugar, como a gente leu, que estava corrompendo a sã doutrina, o Evangelho de Jesus, com muitos ensinamentos que eram contra os ensinamentos de Jesus. Mas fala que Paulo ele teve que ir para Roma, porque ele tinha que se apresentar diante
Porque aí tem se levantado muitos falsos profetas, falsos irmãos, que entram nas casas, que devoram as casas, por cobiça, por ganância, por interesses escusos, interesses próprios. Tito, é necessário calar-nos. E não é assim, irmãos, o falso profeta está pregando, cala a boca, não é isso. Paulo está querendo dizer o quê? Que naquele tempo, calar tinha uma coisa que eles colocavam tipo uma focinheira em cães ferozes. Ou seja, você combater a falsa doutrina, uma doutrina somente de homem, de palavras bajuladoras, para atrair a atenção das pessoas, pela verdadeira doutrina. É isso que ele está querendo dizer. É necessário calar esses homens. Não é saindo por aí mandando as pessoas calar a boca, mas é ensinando a verdade, vivendo a verdade do reino de Deus. E Paulo deixa Tito ali: Tito, encoraje você. Esses homens são assim, eles ensinam mentiras, fábulas judaicas, doutrina de homens. Paulo fala também na carta de Timóteo, homens que se fundamentam em visões humanas. Ou seja, olha, no sonho Deus me falou isso, só que o que Deus falou para ele no sonho vai ao contrário do que Jesus falou. A gente sempre tem que ficar com o que Jesus falou, irmão. Sempre. Se a gente conhecer o que Jesus falou, a gente nunca vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Quanto mais a gente conhece a doutrina, mais a gente fica liberto de doutrina de homem, ou às vezes até doutrina que a gente cria no próprio coração. Isso pode acontecer. Amém? Jesus, por exemplo, ele que só quer conhecer a sã doutrina, conhece a mim e o meu Pai. É simples, irmãos. Só que a gente complica demais. E a gente deve permanecer na doutrina, conhecer a doutrina. E conhecer a doutrina é conhecer a Jesus. Jesus disse que a verdade nos liberta. E a doutrina são as verdades que Jesus nos trouxe. E isso nos liberta. Para que a gente possa viver uma vida de paz diante de Deus. Para que a gente não seja enganado e não fique enganado. Porque tem gente que é enganado e fica ali sendo enganado. Amém? Que o desejo do nosso coração, irmãos, seja viver a doutrina de Jesus, o amor, a fé, a alegria. Paulo, na carta de Coríntios, ele traz também doutrinas sobre os dons, de como nós devemos usar os dons. Eu lembro que uma vez eu não tinha sido batizado ainda, e eu fui numa igreja, irmãos, e teve um momento do culto que 80% da igreja começou a mover e o pessoal começou a falar em línguas. E eu não entendia muito bem naquele tempo. E o pastor falou: você que fala em línguas, agora você fala em línguas. E todo mundo começou a falar em línguas. E eu não tinha ouvido ainda, achei estranho. Falei: nossa, o que está acontecendo? E uma cadeira para frente da minha, irmãos, um irmão lá começou a estribuchar e ficou endemoniado. Quando eu vi aquele irmão, aí eu comecei a suar frio, irmão. O meu peito começou a acelerar, eu comecei a suar. E eu fechei o olho: Jesus, será que eu vou ficar endemoniado também? Eu juro para vocês que eu achei que eu ia ficar endemoniado, porque eu não entendia. Eu falei: eu não falo igual eles estão falando. Será que o irmão da frente também não falava e ficou endemoniado? Eu vou ficar também? Passou tanta coisa na minha cabeça. E eu fiquei assustado. Tanto é que depois que eu me converti, eu falei para mim: naquela igreja eu não vou congregar não, vou lá não. Sem contar que eles ficavam passando na hora da oferta com 5 envelopes, o verde era 100, o azul era 80. Falei: naquela eu não vou congregar não, vou lá na outra. Porque eu não conhecia, eu fiquei assustado. Depois, quando você vai conhecendo, você sabe, você é liberto dessas coisas. Por isso que é tão importante a gente conhecer. E a gente tem a faca e o queijo na mão, mas a gente parece que não pode. É por isso que tem tanta gente sendo enganada hoje em dia. Eu converso muito com os clientes lá na ordenharia, e a grande maioria, irmãos, que vem de igreja, que vem de outras igrejas,
se decepcionam por causa de doutrinas de homens. Porque o homem fala, ó, faz isso que dá certo. E geralmente não dá, irmãos. Porque eles fazem promessas em nome de Deus que Jesus nunca fez. E eu sou meio de boinha, então eu vou devagarzinho, sabe? Eu vou encobrindo ali. E tem pessoa que às vezes chega lá, sabe, você desesperado, e você vai ensinando, trazendo o Evangelho de Jesus, e a pessoa sabe, nossa, é assim. E não é palavra bajuladora, não, eu não bajulo ninguém. Eu tento ser o mais gente boa com todo mundo, mas eu falo a verdade. Tem gente que até se decepciona, né? Ou eu achei que eu ia ficar bem financeiramente. Falei, se você não trabalhar, não vai ficar, não. Deus pode até chegar o dia, Deus ele faz o que ele quiser. Uma vez o pastor Ricardo falou isso. Se ele quiser encharcar o homem de dinheiro, ele encharca. Mas, eu falei para ele pode fazer. Mas se não fizer, filhão, você vai ter que levantar cedo, e vai ter que trabalhar, e vai ter que pagar a conta em dia, para não defamar o Evangelho. Enquanto você tiver saúde, filho, levanta cedo e vai trabalhar, porque a Bíblia fala assim, que aquele que não trabalha, ele também não come. Existe caso que às vezes a pessoa fica doente, não pode trabalhar, e a gente vai lá e abençoa. Isso aí é outra questão. Mas a pessoa que tem saúde e não trabalha, vai passar fome. E quando a gente conhece, irmãos, tudo fica limpo, sabe? Nossos olhos ficam claros. Porque Jesus, ele não é complicado. Jesus, ele é simples. Às vezes os homens é que complicam tudo. E a doutrina, é importante a gente conhecer a doutrina, para que a gente possa viver uma vida leve diante de Deus, diante de Jesus. Para que a gente não fique se enganando a si mesmo. Eu pensei que era assim, mas muitas vezes não é assim. É do jeito que ele falou. E do jeito que ele falou, irmãos, é o melhor jeito, é infalível. Por isso que a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor não será decepcionado. A gente se decepciona no sentido que às vezes a gente pensa que é de um jeito e a coisa acontece do outro. Mas se a gente confiasse realmente em Jesus, a gente não ficava decepcionado. Amém? Esse dia o meu cachorrinho, ele estava com um probleminha no ouvido e ficou tarde, não deu para comprar o remedinho, e eu ajoelhei e falei, Senhor, por favor, eu fiquei com dó, não consigo nem dormir, cura ele lá, por favor, que amanhã, a hora que eu acordar, esteja sequinho, limpinho. E a hora que eu acordei, eu estava do mesmo jeito. Aí eu falei, Senhor, o Senhor é poderoso, mas eu vou lá comprar o remedinho e vou dar para ele. E amém. Eu poderia falar, Jesus, o Senhor tem o poder, tadinho do cachorro, né? Mas não, irmãos, vou lá, porque foi responsabilidade minha também, né? Não é que eu não cuido dele, eu cuido, mas eu deixei passar batido. Vou lá, vou comprar o remedinho, e glória a Deus, porque o Senhor me abençoa e eu tenho dinheiro para comprar o remédio. E tem gente que fica decepcionada às vezes com Deus, porque Deus não curou. Mas se a gente conhecer, irmãos, a gente não fica. Amém? E quando eu comecei a conhecer, irmãos, foi libertador para mim. Porque às vezes eu escuto coisas na televisão e falo, mas da onde? Eu acho que nem o diabo consegue ter uma ideia dessa. Eu acho que o diabo senta na frente da TV e fala, eu preciso ter umas aulas para escapar para ele, porque coisas absurdas, irmãos. Absurdo do absurdo. E tem gente que vai e segue, porque não conhece. Agora, qual é o nosso papel como conhecedor? É calar esses homens. Não xingando, mandando eles calar a boca, não. Mas mostrando a verdade. Porque nada prevalece contra a verdade. É por isso que ninguém combatia com Jesus, porque ela era a verdade encarnada. Eu sou a verdade. Pilatos, o que é a verdade? Jesus falou, aquele que ouve a minha voz, ouve a verdade. A verdade e a verdade não tem nada contra a verdade. A gente pode até mentir nessa vida, mas diante de Deus,
estaremos diante dele para prestar conta, tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está nas trevas, ou seja, lá na escuridão do coraçãozinho, vai ser trazido à luz. Não é para envergonhar a gente, não. É para mostrar que Ele sabe de todas as coisas. Então, irmãos, que os nossos olhos sejam a lâmpada do nosso corpo, como Jesus disse. Porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Ou seja, se a intenção do meu coração for boa, como o pastor disse, tudo que eu faço é bom, é lícito, é agradável a Deus, é louvável. Mas se os meus olhos forem trevas, ou seja, se as intenções do meu coração forem maus, todo o meu corpo será trevas. Às vezes até o bem que eu faço por interesse se torna mal.